Bom, semana passada nós estávamos lá no trauma, né? Capítulo lá de transtornos relacionados a traumas estressores. E aí a gente vem hoje aqui para o toque. Coloquei essa ilustração até para a gente já ir captando o que é o toque, para quem não tem familiaridade ou não atendeu. E aí, se alguém tiver atendido algum paciente com toque, também pode trazer, a gente vai enriquecendo. Mas o toque é isso aí, né? É essa ordem que você olha assim, poxa, mas por que que esse clipe tem que ficar nessa posição e tão ordenadinha? Ah, mas e esses lápis, assim, né? Tudo muito perfeito. E você vê que tem uma ordem muito clara, mas essa ordem é o quê? Ela é obsessiva, né? E aí a gente vai falar do toque, então, nesse sentido. O toque, ele está no capítulo que é o capítulo dos transtornos obsessivos e compulsivos. Aí a gente não tem só o toque. A gente tem lá o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e a gente vai falando de cada um, né? O dismórfico corporal, transtorno de acumulação, tricotilomania, transtorno de escoriação. Todos esses 5 transtornos, eles estão lá no capítulo dos transtornos obsessivos e compulsivos. Por quê? Porque eles guardam, de alguma forma, uma relação com obsessões e compulsões, né? E aí a gente vai ver hoje o que são essas obsessões, o que são compulsões. Vamos traçando um quadro, né? Então vamos lá, ó. Caracterizam por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos, rituais ou comportamentos compulsivos. Esses quadros são vividos como uma pressão sobre o indivíduo, como algo que o obriga e a que se submete. Então, aqui nesse primeiro, isso aqui está lá no DSM, tá? Eu trouxe o que está lá no DSM. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui, há uma subjugação muito forte e o cliente, ele se submete, ele não consegue romper essa pressão, essa subjugação, né? Então, nós vamos ter lá naquela ilustração da mesa uma pressão muito forte pela ordem e ele não consegue não ceder, mesmo percebendo que aquilo ali tomou muito tempo do dia dele. Mesmo percebendo que as pessoas, os companheiros, não estão avaliando de forma muito satisfatória aquele comportamento dele, ele tem essa pressão e ele não consegue resistir. Essa pressão é o quê? É uma obsessão. E a gente vai ver o que é obsessão, né? Então, o que a gente tem? A gente tem ideias, eu posso ter... ideias é o quê? Um pensamento, né? Posso ter um pensamento que me leva a manter aquela ordem, eu posso ter uma fantasia, que está mais no quadro da imaginação, ou eu posso ter uma imagem, que aí eu tenho aqui um pensamento não verbal. Eu posso ter uma obsessão que é uma imagem. Por exemplo, eu posso ter uma obsessão da Virgem Maria tendo uma relação sexual. Pode, esse exemplo está lá no DSM. Ela é uma obsessão com uma característica religiosa e ela não é verbal. Ela é uma imagem. Só que quando ela vem, há uma repulsa muito grande por parte do sujeito, mas ele não consegue deixar de evocar em algum momento aquela imagem. Imagina o sofrimento que isso aqui causa para uma pessoa, né? E aí, ele vai desenvolvendo o quê? Os rituais. Ele não organizou tudo, aquilo é um ritual para tentar atender à obsessão. Eu estou lá com uma obsessão por ordem. Isso me gera uma tensão psicológica muito grande. Tensão psicológica é o quê? Ansiedade ou angústia, né? Então, estou com um quadro de ansiedade muito grande por causa daquela necessidade de ordem. Aí eu estabeleço um ritual para conferir aquela ordem que a obsessão me pede e assim eu vou
a curto prazo, conseguir fugir da sensação desagradável de ansiedade ou angústia. E a gente está começando a formar essa imagem, né, do que é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, vamos lá falar um pouquinho da obsessão. Então, aqui a obsessão é o quê? A gente volta um pedacinho lá, né? São ideias, imagens, impulsos. Essa palavra é muito importante. É impulso, e a gente vai ver um pouquinho, lá na frente eu trouxe o que é um impulso para a gente trabalhar, né? Então, eu tenho aqui um impulso recorrente. E esse impulso, ele é uma força muito forte, e ele é recorrente, ou seja, ele vai e volta, ele é persistente, não depende da minha vontade, ele persiste. Eu tenho aquela imagem desagradável e ela persiste. E ela é indesejada. Porque se ela fosse desejada, se eu tivesse prazer com aquilo ali, não seria um quadro de adoecimento, né? Então, o quadro de adoecimento, de algum momento, ele causa um sofrimento. Então, aqui a gente tem o quê? Aquela imagem, aquele pensamento me causa sofrimento. Então, ele é indesejado. Ansiedade, né? Provoca ansiedade. Por que que é ansiedade? Porque eu fico ali naquele combate constante, tentando impedir que aquela imagem, que aquela ideia surja. E aí eu fico que antecipando. A ansiedade não está muito ligada que nós vimos a antecipação. Então eu fico aqui naquele quadro ansioso, antecipando. E quando a gente fala assim que eles são intrusivos vem de intrusos. São visitas que elas entram sem serem convidadas. São intrusos que acessam a sua casa mental, né? A sua consciência, o seu espaço psicológico, da forma que a gente chama melhor, né? Sua psique, né? Esse aqui é só termo. Então, eu tenho ali aquele espaço mental e eu tenho intrusos. Esses intrusos, eles são impulsos, né? É aquele impulso que vem ali com força. Ele não vem só uma vez, ele vem de forma recorrente. Não basta eu pensar em uma outra coisa, porque ele é persistente. Sabe aquele vendedor que fica batendo na sua porta lá para vender alguma coisa de domingo? E você não abre, você fica lá, né? Não, não vou abrir que ele não vai me incomodar. Mas ele não desiste, ele continua lá batendo no seu portão. Aqui é um pensamento, uma crença, uma imagem intrusiva. E ela é indesejada. Ela te causa sofrimento. Você não gostaria de ter aquela presença naquele momento. Tranquilo, gente? Tá fazendo sentido? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Tranquilo, né? Fernando, quer falar? Oi, oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. Você diria assim, digamos, uma pessoa que está. Eu falo de toque porque é o tema no momento, Aham, poderia ser isso. alguma outra coisa, né? Uhum. Vamos dizer que ele seja uma pessoa bastante organizada, então tenha essa necessidade, né, de fazer Uhum. assim, 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 e Uhum. que poderia ser, se fôssemos diagnosticar, como toque, né? Uhum. Até que nível, até que ponto você considera que isso seria realmente um problema? Supondo que ele conviva com isso muito bem, supondo que isso aí não traga a ele nenhum tipo de. Ele convive, ele faz isso porque gosta que seja assim e ponto, né? Isso não traga nenhum incômodo para ele, né? Porque Uhum. algumas linhas vão achar que deveriam demovê-lo disso, Aham. né? Mas será que se ele se sente feliz, né, desse jeito, mesmo Uhum. tendo mesmo tendo esse, digamos, diagnóstico que alguém poderia dar, né? Uhum. O que você diria disso? Eu Você fico acha? muito feliz com a sua colocação Uhum. e até convido vocês a fazer essas colocações, que elas ajudam a gente a pensar. Que tem dois pontos. Bom, você está falando de um quadro em que ele está satisfeito. E Exato. aí Ele eu, está eu tá tenho um critério aqui que é o quê? Sofrimento.
Então, ele não está sofrendo, Isso. né? Então, aqui eu já começo a quebrar um critério. Ele não está em sofrimento, né? Mas aí imagina assim, ó, você é religioso extremamente cristão, e aí você tem essa imagem lá da Virgem Maria em um ato sexual que invade sua mente, e você é Uhum. extremamente cristão. Dificilmente você vai se sentir muito confortável com essa situação. Então, mas aí E se nesse você se caso, sentir confortável, é uma outra questão, mas aí você exato. não se sente confortável. Você está em sofrimento. Você tem um quadro de ansiedade muito grande porque você começa a antecipar se essa imagem vai voltar ou não. E quando ela volta, você acaba incorrendo em comportamentos para tentar lidar com ela, que aí é por exemplo, aquela organização, né? Isso você está sofrendo. Outro exemplo, você tem a obsessão de checagem. Você saiu de casa, você voltou e checou o portão, tranquei. Aí você caminhou até um quarteirão e você, puxa, será que eu chequei o portão? Você voltou e checou o portão. Olha o gasto de energia. Aí você caminha mais um pouco. Aí você volta e checa o portão. Aí você chega até o ônibus. Aí quando você entra no ônibus, você, será que eu tranquei o portão? Você desce no ponto seguinte e volta para checar o portão. Tá vendo a disfuncionalidade e o sofrimento que se causa para o sujeito? Então, mas nesse caso, os exemplos que você está dando, eles estão trazendo um problema, né? Problema. Eles poderão trazer, né, não só sofrimento, como disfunção. Uhum. Mas eu Agora eu vou estou te dar um outro, ó. sugerindo, né? Vou te dar um outro, ó. Você já viu passar na televisão a vigilância sanitária indo em alguns lotes que eles estão abarrotados de lixo e aquilo está causando um problema de dengue Uhum, muito grande em termos sanitários para a vizinhança, e a uhum. pessoa que está lá está extremamente agitada porque aquilo ali é muito valioso para ela, Uhum. transtorno de Então, acumulação. isso, mas novamente, né? Esse daí também tem uma disfunção. Mas ela não Mesmo, considera. não, então, mesmo, mas aí a gente pode falar de disfunção Uhum, não apenas individual, já que ela é coletiva, né? Se a uhum, pessoa vive numa sociedade, uhum, eu também tenho que considerar que a disfunção não pode ser somente pensada na pessoa uhum, individualmente. uhum, Então, se ali tem uma disfunção, seja para ela, propriamente dita, ou seja, para outros por conta desse comportamento dela, é uma uhum, disfunção. E aí a gente precisa agir. uhum, Tudo bem. Tem que chamar, tem que, digamos assim, procurar que ela consiga perceber isso aí, né? Se dê uhum, conta disso, etc. Então, uhum, tem um trabalho a fazer. uhum. Mas eu estou dizendo de coisas, por exemplo, vamos supor, uma pessoa altamente obsessiva na arrumação, ele gosta de organizar a mesa Perfeccionista. dele, tal, perfeccionista e tal. Se ele não está em sofrimento com isso, e se não está trazendo nenhuma disfunção social para outros, né, ou até para ele mesmo, Uhum, será que, não estou dizendo que não se deva levá-lo a pensar sobre o assunto, a uhum, refletir, etc. Estou dizendo isso, estou dizendo que algumas linhas teriam isso como objetivo, achando que o sucesso seria demovê-lo dessa mania, né, uhum, dessa forma de agir, né? uhum. Eu te Será que é entendo. isso mesmo? Eu acho que Não, não é talvez isso. a gente pudesse, né? Né? Talvez a Não gente é isso. pudesse chegar no ponto de dizer assim, não, como está a pessoa? Está trazendo Uhum, sofrimento para ela? Está uhum, trazendo disfunção para ela, para outros? Eu acho que isso aí uhum. me parece uma linha de corte aí possível, não? Aí, Fernando, esse é o critério. Se eu não tenho sofrimento, e aí que eu trouxe o exemplo do transtorno de acumulação, porque o sujeito não está em sofrimento, mas as pessoas que convivem com ele estão. Então, há um sofrimento. Se eu não tenho sofrimento, olha o nome que a gente está falando. A gente está tratando de transtornos. O nome transtorno, ele diz o quê? Ele diz de algo que aborrece, um transtorno. Se eu não tenho nenhum transtorno com isso, nada justifica a minha intervenção. Aí eu vou trazer um exemplo nessa linha.
que a gente tem um pouquinho lá na frente as parafilias. Parafilias são comportamentos irregulares socialmente com relação ao sexo, né? E aí a parafilia, ela pode ser um transtorno ou o mesmo comportamento sexual pode não ser transtorno. Por exemplo, a gente tem, de certa forma, difundiu muito a troca de casais, né? O swing, né? Acho que é swing mesmo, fala, homenagem. É swing, eu não sei ao certo, mas acho que é swing. Não, é homenagem. E aí eu tenho homenagem, que é o quê? Eu tenho minha companheira, o meu companheiro, mas eu quero colocar uma terceira pessoa na relação. Só que lá no DCM eu tenho uma parafilia com essa configuração. E aí, é transtorno ou não é? Depende. Eu estou em sofrimento? A minha companheira ou o meu companheiro está em sofrimento? Não. Há muito prazer, nós nos entendemos de forma madura e nós estamos extremamente satisfeitos com essa configuração sexual da nossa relação. Há alguma coisa aqui para me tratar? Não. Agora, se eu te digo assim, Fernando, ó, eu tenho esse desejo, mas ele vai contra os meus valores morais, eu me sinto muito culpado, enojado. E eu não consegui resistir e eu convidei a minha companheira, o meu companheiro para uma situação como essa, nós fomos e agora eu não sei o que eu faço com a minha vida, eu não estou conseguindo suportar. É o mesmo quadro, só que aqui eu estou em sofrimento. Aqui cabe intervenção? Aqui cabe intervenção. Sim. Né? Se vocês percebem, se o critério do sofrimento ele é claro. Se não houver sofrimento, eu não tenho. Aí o sofrimento, por exemplo, eu estou lá nessa relação sexual diferente, estou super satisfeito, mas a minha companheira, o meu companheiro tem sofrimento. Aqui eu tenho um transtorno, né? Porque não pode ser, pode falar, isso mesmo. Então, é igual ele estava falando, então, se a pessoa é bem organizada, isso não causa nada para ele e nem para terceiros, então isso não é um problema, né? Não, A pessoa apenas é organizada, por né? Eu outras acho que não tem nada questões. a ver. É. Exatamente. Porque eu E, mesmo, eu gosto de organização, entendeu? Eu gosto de chegar em casa, se tiver bagunçado, já deixar tudo arrumado. Isso não causa nenhum transtorno para mim. Eu não acho isso ruim, entendeu? E não causa para terceiros. Agora, se eu fosse aquela pessoa obsessiva por deixar tudo arrumado e alguém ia lá petecasse e eu já começasse a brigar com essa pessoa, olha, eu coloquei o trem aqui e esse trem saiu daqui, não pode sair daqui. Aí sim, isso causa danos a terceiros, né? Uhum, Então, isso deveria uhum. Aí ter uma eu tenho uma intervenção. queixa, poderia, Ah, poderia, né? Eu né? tenho poderia uma ser. queixa. Eu Isso, até ressaltei esse ponto, Camilo, porque justamente quando você começou o assunto, você deixou claro, é no entender, interessante. que precisava estar causando um transtorno, né? Uhum, E conforme ela falou aí, né? Eu estou muito bem, obrigado. Estou gastando meu tempo organizando, porque acho que isso é importante para mim. Não estou sofrendo com isso, nem tô criando uma guerra, uma terceira guerra mundial por conta de alguma eventualidade que tenha saído do lugar, né? Então, não necessariamente não quer dizer que não precisa ser discutido, até pode ser discutido, até você pode, vamos supor que esteja em terapia, e vamos supor que seja apresentado essa questão sem necessariamente ser um transtorno, não quer dizer que isso não seja, digamos assim, elemento para reflexão uhum, e até a verificação que pode ser até que eu não esteja em sofrimento, mas ao refletir sobre o assunto, sobre essa minha forma, talvez eu possa repensar e dizer assim, poxa, isso não está me causando sofrimento, mas realmente eu podia gastar um pouco menos tempo com isso e usar meu tempo em outra coisa. Então, eu diria que mesmo não sendo um sofrimento, é passível de reflexão. Se você está numa no set terapêutico, né? num set terapêutico, né? Uhum, Mas eu acho isso, quer dizer, tem esse limite aí que estou ressaltando porque você, Camilo, mesmo colocou uhum, e me pareceu bem claro,
que a primeira condição tem que estar causando um sofrimento para que isso seja um problema real, né? Ou Uhum. trazendo, como você deu exemplo aí do lixão, né, para terceiros e tal. É como no prédio lá tinha uma senhora que morava num apartamento que tinha um monte de gatos e tinha era pouco higiênica e parece que tinha uma infestação de baratas e tal. Ela estava vivendo muito bem, obrigado, lá dentro, Uhum. teoricamente, né? Mas causava para o condomínio um problema sério, né? E aí você trouxe um ponto interessante, que é assim, ó, quando nós estamos lá no set terapêutico, nós temos duas configurações básicas. Uma queixa ou uma demanda. Pode ser que eu chegue lá com o perfeccionismo, eu não chego com uma queixa, não é uma queixa. Eu não estou insatisfeito, mas eu chego com a demanda. Eu falei assim, Fernando, ó, eu assim, não estou triste, tá, mas eu acho que eu estou gastando muito tempo com isso aqui e eu gostaria de aproveitar um pouquinho mais meu tempo. Então, aqui eu tenho uma demanda de desenvolver uma habilidade, né? Não é uma queixa. Eu não estou falando de sofrimento, né? Aqui a gente está falando muito de sofrimento e a gente vai precisar. E aí, quando eu vou passar aqui, né? Eu vi a questão das obsessões. Aí eu vou passar aqui para as compulsões. Ó, também conhecidas como rituais, são determinadas ações ou atos mentais que a pessoa se sente impelida a praticar para tentar diminuir ou evitar a ansiedade causada pela obsessão. Contar mentalmente, verificar várias vezes a porta, fazer listas mentais, tomar vários banhos. Tal. Então, aqui eu tenho dois pontos. Ó. A compulsão, ela é uma consequência da obsessão. Né? Você tem um paciente com uma compulsão, você não vai poder fechar seu olho ali na compulsão. Por quê? Ela é uma resposta a uma obsessão. E essa resposta é uma resposta ritualizada, é algum ritual que o sujeito desenvolveu como uma forma de lidar com aquela obsessão, né? Seja aí no caso. E aí eu vou ter várias formas de lidar. Eu posso ter uma forma de lidar que é pública ou privada. E aí a pública pode ser a checagem lá na porta várias vezes, ou a privada eu posso fazer uma lista mental, eu posso precisar contar, né? Eu posso precisar contar sempre até tal número antes de entrar numa situação. Eu tenho um ritual que eu desenvolvo, seja ele público ou privado. Esse ritual, voltando a repetir, ele é um desdobramento da minha compulsão. Eu vou ver lá a pessoa que está com um ritual de lavar as mãos. Aquele lavar as mãos ali de forma compulsiva, ele é a ponta do sintoma. O que ele está refletindo é o quê? É uma crença, é uma ideia, é uma imagem de que ele pode estar contaminado se ele não lavar a mão várias vezes. Qual que é o foco ali do tratamento? O foco do tratamento para reduzir, né, esse cuidado excessivo com as mãos está na obsessão. Eu vou trabalhar aqui a minha obsessão, reduzindo aquela crença, aquela veracidade que a pessoa atribui à crença, ela vai conseguir reduzir o comportamento, seja ele público ou privado. Então, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno, sofrimento, obsessão, compulsão, tá? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Os transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados diferem das preocupações e rituais típicos das diferentes fases de desenvolvimento, por serem excessivos e persistentes, além dos períodos apropriados do nível de desenvolvimento. Aqui ele está comparando, só o DCM está comparando com alguns rituais que são característicos de alguma fase de desenvolvimento, que, dado aquela situação sociocultural ou uma fase de desenvolvimento, é esperado que a pessoa tenha esse tipo de comportamento. Então, aqui, nessa conjuntura, eu não posso associar essa compulsão que o sujeito está à cultura a qual ele pertence. Isso aqui é uma manifestação da cultura dele, a uma fase do desenvolvimento.
eu vou precisar ter uma obsessão por trás. O que é a obsessão? Né? O que é o ponto-chave? Ideia, imagem, impulso recorrente, persistente, indesejado, que provoca ansiedade é intruso, intrusivo. Tranquilo?